Shalom, shalom, shalom. Tudo bem contigo? Espero que sim. Vamos para mais uma aula da nossa jornada, a aula de número 10, que estaremos iniciando. Eu quero falar para você que às vezes eu sou meio direto, preciso ser direto para que o vídeo ele não alongue muito, né? Alongue muito, eu espero que você esteja entendendo. Mas a gente não pode estar aqui também pregando, porque a pregação você escuta na sua igreja, mas eu preciso trazer uma aula mais teológica, que você entenda mais o contexto bíblico. Por isso que eu vou direto ao assunto e à aula, tá bom? Vamos lá então, nesta aula de número 10, a qual nós vamos estar aprendendo mais um pouco. Nós aprendemos a aula passada que Deus ele prova e depois aprova. Ele provou Abraão e aprovou Abraão e também prometeu bênçãos sob medida sobre Abraão. Agora vem a morte de Abraão no capítulo 25. Nós vamos ver estar morrendo o grande homem de Deus, o pai da fé, que diz assim: estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então foram 175 anos de vida. Ele teve um filho com 100 anos, já era velho, né? A Bíblia dizia que ele era velho, mas ele morre com 175 anos. Então, neste momento, Isaac tinha 75 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Nós observamos que no Velho Testamento é diferente, a cultura deles também são diferentes. Hoje nós falamos, a pessoa foi sepultada, foi para o céu, ou descansou. Tem várias maneiras de falar para uma pessoa que faleceu. Aqui no tempo de Abraão, foi congregado ao seu povo. Ele acreditava, o povo judeu acreditava que a família, o povo que estava aqui, quando partia para o mundo espiritual, seguia-se. E na realidade também isso é mesmo, é verdade. E segue-se. Nós temos uma mentalidade aqui ocidental mais pessimista, sabe, uma pessoa pessimista e individualista na realidade, dizendo, porque nós achamos, eu vou para o céu, você nem imagina e o céu que você está junto com seus pais, com a sua família, você imagina você e Deus. Nós ocidental imagina que você morre, vai para o céu. E eles morreriam, iriam para o seu povo. Continuidade. Então nós estamos aqui em um contexto que vemos a morte de maneira individual. E lá eles não. A ideia, eu morro, vou direto para a presença de Deus. Nós aqui, né? Eu morro, vou direto para a presença de Deus. Nós temos uma cultura bem individualista. A ideia da Bíblia é que ele vai estar reunido com o seu povo. A morte não é vista de uma maneira individual, mas ela permanece no ambiente coletivo para os judeus e para os orientais. É num ambiente coletivo assim mesmo. Eu saio de uma sociedade para entrar na outra sociedade. É a sociedade espiritual. Esta é a ideia bíblica. É a ideia que nós deveríamos também pensar, né? Nós somos congregados para o nosso povo. Não é um pensamento individualista, mas um pensamento coletivo. Vamos lá. Os descendentes de Ismael. Vamos ver, capítulo 25, versículo 12 a 18. Diz que teve uma profecia lá que nós vemos em 17 e 20, que diz assim: e quanto a Ismael, também tenho ouvido, eis que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Então 12 príncipes gerará dele, farei uma grande nação. Então Deus falando que dele Deus também ia fazer 12 príncipes aqui. E observa, vamos ver aqui se Deus cumpriu ou não. Deus cumpre ou não. Olha, observa aqui: 12 príncipes. Nabaiote, Quedar, Abidel, aqui, os 12 que Deus falou que iria fazer dele, Deus ele faz.
porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então Deus cumpre toda a sua promessa, mesmo com Ismael. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 25, versículo 17 de Gênesis. A morte de Ismael. Ismael aqui ele morre com 137 anos também. 137 anos. Ele morre. E desses príncipes aqui é gerado os árabes. Que são os muçulmanos, esses príncipes aí que nós lemos aqui. Então nós lemos aqui também no capítulo 25, versículo 17, que estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. Então a ideia é essa, congregado ao seu povo. Então morre Abraão. Agora vamos estudar a história de Isaac depois de Jacó. Vamos passo por passo e nós vamos entendendo a Bíblia. Vamos lá. A genealogia de Isaac, capítulo 25, versículo 19 até o 25. Nós vemos que Rebeca era estéril, a Bíblia diz. E em Gênesis 25, 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então nós vemos que ele orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Por que Deus ele tem prazer de pegar as coisas difíceis, né? Os grandes homens de Deus na Bíblia, eles foram gerados de mulheres estéreis, de problemas com dificuldades, para ver que Deus ele não tem dificuldade em nada. Deus ele para que a glória seja dele. Deus gosta de coisas complicadas. Então ele ora, e o que acontece? Foram 20 anos para que recebesse o seu filho. Se você ler no versículo de número 20, versículo de número 20 do capítulo 25, que nós estamos aqui estudando, eu vou ler o versículo 20. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel. Então ele tinha 40 anos. E no versículo 21, nós lemos 20. Agora o versículo 21 fala que ele orou instantemente ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração e a sua mulher concebeu. Parece que logo em seguida ela recebeu. Mas se você olhar no versículo de número 26, está escrito assim, ó. Versículo 26. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Então ele casou, ele tinha 40. Ele estava orando. E quando ele teve o filho, ele tinha 60. Então foi 20 anos de oração. Nós olhando assim na Bíblia, parece que foi a coisa aqui acontecendo tudo assim de instantâneo. Mas não, tudo tem o seu preço, né? Tudo tem o seu preço. Vamos lá. Jacó e Esaú. Interessante que quando ela estava grávida, a Bíblia diz no versículo, vamos ver aqui, no versículo 24: cumprindo seus dias para dar à luz, eis de gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. Mas amava Isaac mais a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Observe porque aqui nós
Vamos ler um versículo também, o 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Interessante que quando ela viu aquela criança, ela estava grávida, ela viu aquela criança lutando dentro do seu ventre. Estava lutando. Interessante que ela vai orar a Deus e perguntar o que é aquilo. Aquelas crianças lutando dentro do seu ventre. E a resposta de Deus é: 2 nações há no teu ventre. Enquanto ela estava vendo ali 2 crianças, Deus estava vendo 2 nações. Ela via 2 crianças lutando. E Deus estava vendo 2 exércitos. 2 nações há no teu ventre. Olha como que Deus enxerga longe. Aquilo que está na tua mão, que é um caroço de feijão, Deus enxerga um campo grande, grandes sacas de feijão. 2 povos nascidos de ti. Então Deus está vendo não só 2 nações, mas 2 povos que vão se dividir. E um será mais forte que o outro. E Deus vai quebrar o paradigma. Esse paradigma aqui vai ser quebrado. E o mais velho servirá ao mais moço. Mas a ordem natural é o mais moço vai servir ao mais velho. Mas aqui o mais velho vai servir o mais moço. A Bíblia diz no versículo 22: os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. E quem consulta ao Senhor tem resposta. Quem consulta Deus tem resposta. E ela teve resposta. E ela teve uma resposta muito mais do que ela imaginava. Ela só queria saber o que estava acontecendo com aquelas 2 crianças. Deus já revelou coisas grandes. 2 nações, 2 povos, ainda que seja dividido, mas eu vou quebrar um paradigma. E dentro deles, o mais velho vai servir o mais moço. Na sua ótica seria o contrário. Mas Deus, ele trabalha também na contramão. E ele anda na contramão. Deus governa de forma soberana a história. E olha, observa aqui. O primeiro a sair era ruivo. E todo o seu corpo era como um manto de pelos, que eu acabei de ler. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O fato é porque ele era ruivo e avermelhado. Versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Edom significa vermelho. Esse termo aí é utilizado na Bíblia para se referir a Esaú. Também ao território de Edom. Nós vamos ver daqui para frente como vai falar do território de Edom, que é edomita. São os habitantes que moram nesse território. Nós vamos ver também que Herodes, ele era edomita, o Herodes o Grande, no tempo de Jesus, ele era edomita, Edom, de vermelho, que vem da descendência também de Esaú. Só que o que acontece depois do nascimento? Eles crescem, mas Isaac amava a Esaú. Por quê? Porque Esaú era caçador, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia ali nas tendas, fazia um serviço mais doméstico. Só que ele era mais amado pela mãe. Então nós vemos também que essa repartição, é um grande problema dentro de uma família, quando alguém percebe que é mais amado ou mais amado, ou menos amados. Quando não tem um amor, aquele amor que é passado para os filhos de uma forma igual. Mas quando as nossas atitudes mostram
que nós amamos mais a um do que ao outro. Não adianta falar com a boca, mas a gente está falando quando as atitudes mostram isso. E vai dar grande problema, sério problema. Os homens de Deus, grandes homens de Deus, porém, tinham seus defeitos. Aí vem a grande rivalidade por causa da primogenitura. E vamos ver isso bem mais de perto. O que é direito de primogenitura? Vamos ver no capítulo 25, versículo 27 a 34. A palavra primogênito significa o mais velho, o primeiro filho ou aquele que nasceu primeiro. Então, o mais velho, o primeiro filho ou aquele que nasceu primeiro. Isso é primogênito. Mas você pode ser primogênito por direito, por nascimento, mas a gente vê também que tem primogênito também por escolha, que Deus escolheu, mesmo ele sendo primogênito aqui, Deus escolheu quem? Jacó. Então, existem os dois tipos de escolha para primogenitura. Então, primeira razão é que é o filho mais velho. Tudo bem, esse é o primogênito. Ele é aquele que nasceu primeiro. E agora também tem a posição privilegiada de primogênito. Ele não é primogênito, mas tem a posição. Jacó, ainda vamos ver vários outros. Jesus também. Ele é o primogênito, mas não porque ele foi o primeiro, mas ele teve essa posição privilegiada. E nós vamos ver quantos na Bíblia que vai ser o primogênito. Efraim, o Manassés também. Vamos ver essa inversão de primogenitura por ser privilegiado, não por ter nascido, mas por ser privilegiado. Também existe esse fator. Alguém que recebeu honra de primogênito, nós vemos que Jacó, Efraim, o próprio Israel, a nação de Israel, a Bíblia diz que ele é primogênito entre as nações. A igreja recebeu também essa posição de primogenitura, também ele recebeu esta honra é privilegiada, mesmo não sendo a primeira, mas teve como privilégio de ser um primogênito. O primogênito expressa a força do pai. Então, quando fala de primogenitura, está expressando a força do pai, a juventude, o primeiro filho, que quando nós falamos que tem um último filho, que alguém brinca e fala que é a raspa da panela. Então, nós observamos aqui que a primogenitura expressa a força do pai. Por isso que recebe dobrado. Esaú foi imoral e profano. Por quê? Porque ele desprezou tudo isso. Sendo o mais velho, tendo esta honra de levar também a família, o nome da família, o primogênito que levar o nome da família, o primogênito que recebia a porção dobrada, tinha todos os privilégios, mas a Bíblia diz que ele desprezou. E Hebreus 12:16 diz: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Então, até acredita, vamos estudar agora sobre o guisado, que ele troca por causa do guisado. Então acredita que esse guisado também poderia ser um tipo de afrodisíaco. Poderia ser, por quê? Porque na época tinha tudo isso. Ele não estaria com tanta fome assim para não poder pegar um pão e comer até a sua mãe fazer o almoço ou a janta. E ele não estava com tanta fome desta maneira. Então acredita que era essa sopa aqui era uma sopa diferenciada, que eles valorizavam muito, como tinha uma magia, um afrodisíaco naquela sopa. Por isso que ele fez isso, porque a Bíblia diz que ele foi imoral e profano. Então coloca aqui a imoralidade
ele ter vendido. Então talvez essa imoralidade seja por causa dessa questão de essa sopa que traria algo mágico ali. Poderia ser. Vamos lá então. O direito de primogenitura. Recebia a bênção familiar que resultava em uma liderança social e espiritual. Então ele recebia essa bênção. Ele ia ser líder não na sociedade, mas da parte espiritual como sacerdote. Ele desprezou isso. Ele desprezou isso também. Que a Bíblia diz que ele veio do campo cansado. E o que acontece? Esaú tinha feito aquele prato, aquele guisado. E ele pede para comer. E ele fala, mas primeiro me dá o seu direito de primogenitura. E ele respondeu, para que serve a minha primogenitura se eu aqui pereço ou estou morto de fome? Então ele desprezou. E ele preferiu um prato de sopa. Mas será que um prato de sopa ele iria morrer por causa de um prato de sopa? Mas ele preferiu o prato de sopa. Ele desprezou esse algo tão importante que não tinha noção na mente dele. Ele não queria ser líder social e espiritual. Alguém que tem um dom para aquilo, foi chamado para aquilo, mas não quer fazer aquilo, entendeu? Imagina a pessoa que foi chamado para cantar, foi chamado para pregar, foi chamado para pastor, mas ele despreza esse chamado. Recebia uma dupla parte de herança da família, Deuteronômio 21:17, você vê isso? Ele recebia a porção dobrada, tudo isso ele desprezou. E era senhor de seus irmãos. Você pode ver os versículos aí. Então recebia o senhorio dos irmãos. E na família de Abraão, o primogênito foi a fonte de onde o Messias, como redentor do mundo, e a igreja de Deus deveria nascer. Até isso, porque veio de Jacó, não veio de Esaú, porque ele desprezou. Apesar de Deus falar que o menor ele vai ser honrado, e o maior vai servir o menor. Deus já na sua onisciência já sabia. Deus já sabia na sua onisciência que ele ia fazer isso. E Deus não intervém. Deus não intervém na história. Nem tudo na história. Se tudo na história que fosse acontecer, Deus viesse a intervir, então não tinha um livre-arbítrio. Mas Deus nos deu um livre-arbítrio, mesmo sabendo que somos maus. Mas Deus ainda nos abençoa, nos deixa com vida. Vamos lá. Esaú veio cansado do campo. Veio cansado. Jacó tinha feito um belo saboroso cozido. E o que vai acontecer? Esaú estava varado de fome, a Bíblia diz. E o que vai acontecer? Jacó propõe trocar o prato pelo direito de primogenitura. Esaú aceita a troca. Jacó o faz jurar. Então a troca não foi uma simples troca, mas uma troca sobre juramento. Juramento. E a coisa, quando é jurada, a coisa é séria. Às vezes a gente olha assim, a gente não entende como que Deus foi tão duro, porque ele jurou. A questão não é só a troca, a simples troca, mas é como que Jacó falasse assim: agora você vai assinar aqui, você vai até o cartório, vai carimbar. E ele conscientemente fez tudo isso. Não foi inconsciente, foi consciente. Tanto que Jacó foi consciente que Jacó falou: você vai assinar aqui, você vai jurar. E ele jura pensando que a jura era qualquer coisa. Então ele desprezou as coisas espirituais. E Jacó valorizou aquilo que Esaú não estava valorizando. Talvez Deus transfere a bênção de um para outro porque o outro valoriza mais. Mas nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Vamos lá. Isaac vai para Gerar e ali Deus fala com ele. Então ele vai para aquela região onde Abraão foi. E tinha lá o rei que tomou Sarai por esposa. Que Deus colocou uma praga e ele sonha. E no sonho ele chama Abraão e pede para Abraão sair daquele lugar e abençoa Abraão. Então aqui na região do deserto de Negueb. Então aqui nessa região Isaac vai fazer, eu já assisti esse filme antes, Isaac vai fazer a mesma coisa neste local.
Mas a Bíblia diz que quando ele chega aqui, ele semeou naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por um. Ou seja, cada semente que ele lançou na terra, ele colheu 100 sementes. Por quê? Porque o Senhor abençoava. Então enriqueceu-se o homem e prosperou e ficou riquíssimo naquele local. Porque Deus falou para ele ficar nessa terra, mesmo a terra sendo uma terra seca, que não produzia nada. Mas ele semeou nessa terra seca pela ordem de Deus. E Deus o abençoou e abençoou grandemente a sua vida. E vemos que ele estava aí. Ele estava aí. Nós vemos que Davi, o que aconteceu com Abraão? Abraão, ele estava nesta região, que é a mesma região onde vai passar o seu filho. A Bíblia diz lá no capítulo 26, versículo 26, depois subiu dali para Berseba, onde que também Abraão, ele passou. Ele vai para Berseba, no capítulo 26, versículo 23. No versículo 24 diz que apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Falando das promessas do pai. Não temas, porque eu sou contigo e vou te abençoar e te multiplicar a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aí no versículo 25 diz: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então ele está aqui neste local, em Berseba, e eles ficam aqui e Deus fala com ele aqui, e Deus faz promessa para ele também, como fez com seu pai. Deus seria com ele também a mesma coisa, Deus prometendo que Deus vai engrandecer ele, como engrandeceu o pai. A mesma aliança que Deus fez com seu pai, Deus faria também com ele. E vamos ver o que aconteceu. Então ele está em Berseba. Agora, o que vai acontecer? Ele em Berseba, ele aqui em Berseba. Vamos ver a questão de uma poligamia. Olha, poligamia de Esaú. O que vai acontecer com Esaú? Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Então ele vem agora com a bigamia, com duas mulheres. E para Isaque isso aqui foi uma tristeza, porque casou com a mulher Eteia, onde que para se vingar, é como que ele estava tomando veneno para que os outros morressem. Sabe aquela pessoa que eu vou dar uma facada no meu peito porque tal fulano não gosta de mim? Quem vai sofrer sou eu. E aqui a mesma coisa. O que ele estava fazendo? Ele estava tirando no pé. Ele estava querendo vingar a mãe e o pai, achando que o pai e a mãe estavam do lado de Jacó. E ele faz o que? Ele vai casar com duas mulheres. E além de ser duas, ainda vai casar com duas mulheres etéias, pagãs. Este é o grande problema, a grande amargura no espírito de Rebeca e de Isaque. Foi uma tristeza para eles. Agora Isaque vai abençoar Jacó e Esaú. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. E quando ele vai abençoar, vamos ver aqui, quando ele vai abençoar os seus filhos, o quem ele vai chamar agora? Vamos ver no capítulo 27 de Gênesis, do livro de Gênesis, que aconteceu que, como Isaque envelheceu, seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me aqui para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer.
Aí Rebeca vai fazer um plano. A Rebeca ouviu ali o seu esposo falando com o seu filho mais velho. Aí Rebeca ouviu a conversa e montou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó. E qual é o plano? Rebeca fez a comida, chega e fala para Jacó cobrir-se de pelo de cabra e vestir-se com as roupas de Esaú. E Jacó está com medo porque ele acha, se meu pai souber, e ela fala, a responsabilidade está em mim. Rebeca fala, mas por que Rebeca está fazendo isso? Por que Rebeca está do lado de Jacó? Por quê? Porque Deus falou para Rebeca. O que Deus fala para Rebeca? O maior vai servir o menor. Deus fala para Isaac, através de Rebeca, que quem serviria seria o mais velho, que é Esaú. Só que o que vai acontecer agora? Isaac está abençoando, vai abençoar Esaú. E não está certo. Pela promessa, Deus fala o contrário. Então a gente observando aqui, parece que Jacó está roubando. Parece que Rebeca está mentindo. Parece que quem está errado aqui é Rebeca e Jacó. Mas quem está errado aqui é Isaac e Esaú. Por quê? Porque Esaú vendeu a sua primogenitura também. E outra coisa, Deus falou que quem serviria seria o mais velho. Eles sabem disso. Que a ordem da primogenitura por privilégio seria Jacó. Então, quando Rebeca vê isso, Rebeca fala, está errado. Não foi assim que Deus mandou. Não foi desta maneira. A Isaac, a Bíblia diz que Rebeca manda que Jacó entrasse antes que Esaú chegasse. E quando Jacó entra e Isaac começa a palpar, porque está escuro, e Isaac começa a perceber, Isaac chega até próximo e fala, realmente é, porque a voz não parece ser de Esaú, mas o cheiro parece, porque ele se colocou com o cheiro dos cabritos, que ele matou a sua mãe com a sua astúcia e colocou os pelos dos cabritos, então confundiu. Mas parece que é o diabo que está enganando, mas é Deus que está trabalhando. Aí ele vai abençoar agora, pensando que está abençoando Esaú, mas está abençoando Jacó. E ele fala, Deus te dê do orvalho do céu. O orvalho do céu é a benção maior. Para quem está na roça, é ter o orvalho. Não tem chuva, mas todos os dias tem orvalho. Este orvalho é aquele sereno que rega a terra e dá exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos. Olha, ele está abençoando para que ele fosse senhor, mas na verdade no propósito do coração de Deus já era isso. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti, está falando, se os filhos da tua mãe te encurvam a ti, então Esaú terá que se encurvar. Mesmo ele está dando essa bênção pensando que é para Esaú. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Esta é a bênção. O orvalho é de extrema importância, o orvalho do céu, em locais onde o clima é predominantemente desértico, pois haverá período de mais ou menos 6 meses que não terá chuva. Vai ter mais de 6 meses que não há chuva nesses locais. Então o orvalho é de extrema importância. Ele cai de madrugada e hidrata as plantas, mesmo em meio à seca. Então é necessário este orvalho, e ele está abençoando com este orvalho do campo. E o que acontece logo em seguida? Após isso, Esaú chega. Esaú fica sabendo, e Esaú fica bravo, porque dizendo que ele enganou mais uma vez. Então Esaú está dizendo que ele está enganando.
Mas ele vendeu e ele jurou. Então quem está sendo enganando aqui não é Jacó, é Esaú. Porque ele vendeu. Se eu compro alguma coisa, eu quero receber. E ainda sobre juramento, eu quero receber. Então quem é o certo, quem é o errado aqui? Agora ele vai implorar a bênção do pai, porque não sobrou nada para ele. Isaac então profetiza ao filho. Ele vai profetizar. Olha como que ele vai profetizar. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Aquilo que ele recebeu, que Jacó recebeu, ele está o contrário aqui. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. É o que Deus já tinha falado antes. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Eu coloquei aqui um jugo. O que é um jugo? Para você saber o que é um jugo, que era colocado no animal. Então o Senhor, quando ele fala em jugo, ele fala desta peça. Essa peça que é posto no animal para que prendam um animal ao outro. E para que eles também, ele tem que estar nas mesmas pisadas. E para que também reparta também o peso. Então o jugo é algo que impõe peso, cansaço, fadiga. Então a bênção está: sacudirá o seu jugo da tua cerviz, ou da tua coluna cervical. Vamos lá. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão. Agora chega, vai no capítulo 27, versículo número 43, que nós estamos aqui, que eles vão falar para Jacó. Vou ler aqui o versículo de número 42. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo-se matar. Aí vem este versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Agora a promessa chega aqui. A sua mãe fala: vai embora, antes que aconteça aqui crime de morte e as coisas se pioram. E vendo isso, ouvindo, sabendo isso, o que Esaú fica muito mais bravo. Aí ele sai daqui de Berseba, dessa região, e vai para Harã. Você está lembrado que nós estudamos lá no começo a terra de Harã, onde que saiu Abraão e passou por aqui, chega aqui com o seu pai em Harã. Ele sai do Ur dos Caldeus e chega aqui com o seu pai em Harã. O seu pai morre, aí ele vem para cá. Agora o que vai acontecer? Rebeca manda que ele volte para Harã, volte para cá, até que aplaque esse ódio do coração do seu irmão. E o que vai acontecer agora? E já que chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Porque este é o maior problema. E o que acontece com Esaú? Esaú vai fazer totalmente o contrário que o pai quer. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposo uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E ele partiu para Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, diz a palavra. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la-se a travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E depois que ele deita para dormir, ele sonha. E esse sonho, Jacó teve uma visão de uma escada. Visão de uma escada. E aquela escada, a Bíblia diz que e aquela visão daqueles anjos subindo e descendo naquelas escadas. Aí vem a palavra de Deus:
E Deus começa a falar com ele. E começa a falar: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, Aí vem a promessa agora. Deus já tinha feito uma promessa a Abraão, Deus fez uma promessa a Isaac, e agora Deus está fazendo esta promessa a Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus das promessas. E Deus está falando: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, como ele falou com Abraão. E ele começa a falar: eu estou com você, eu vou cuidar de você, onde quer que vá, mas eu vou trazer de você de volta a esta terra. Não a deixarei enquanto não fizer o que prometi. Deus está falando: você vai, mas você vai voltar, porque a promessa que eu tenho com você é aqui. E Deus vai repetindo essas promessas para Abraão, para Isaac e para Jacó. É o Deus da promessa. E o que vai acontecer mais? Ao despertar, Jacó dá um outro nome àquela cidade. E aquele nome que ele dá é Betel, casa de Deus. Agora este nome será Betel, porque eu estava na casa de Deus e não sabia. Aí ele faz um voto buscando a proteção de Deus. E é interessante que neste voto Deus cumpre todas as suas promessas. E a promessa que ele faz, esse voto que ele faz, a Bíblia diz no versículo 18: ele levantou de manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar desta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E ele faz este voto naquele lugar. Ele fala: eu estou na realidade na casa de Deus e não sabia. Então ele faz esse voto a Deus, e Deus ouve. Agora vamos ver aqui alguns personagens que vai aparecer agora. Raquel e Lia, no capítulo 29, e também aqui no capítulo 30 vai entrar esse personagem que nós vamos estar estudando a partir de agora. Olha para você ver de onde que eles saem. Os descendentes de Sem. Então aqui nós já estudamos isso aqui. Aí chega Abraão, tem Isaac. Agora Abraão tem o irmão por nome Naor, que tem a Betuel, que tem Labão, que tem Raquel. Então Betuel tem Labão e Rebeca, que nós vamos estudar agora. Arã tem Ló. Está lembrado de Ló, que também é sobrinho de Abraão, que tem Isaac. Então nesse cronograma aqui você vai entender. Então Raquel, então Lia é filha de Labão. E quem é o pai de Labão? É Betuel. Então está aqui: Labão tem o seu avô, que é Betuel, seu pai, que é Betuel, e seu avô, que é Naor, e seu bisavô, que é Terá. Para você poder estar enxergando melhor, entendendo essas ramificações, que é muito importante a gente entender para a gente estar estudando. Então são tudo da mesma família. São tudo da mesma família. Família de Abraão. Vamos lá. E Isaac teve Esaú e Jacó. Agora Isaac pede para Jacó casar com uma das mulheres daqui. E ele vai casar com parentesco. Tudo
na parentela aqui, que também é Abraão, com seu irmão Naor e Arã. Vamos lá. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, não sabemos como que eram seus olhos, que era menor do que o outro, mas era mais azulado, não entendemos como que era. Porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Mas interessante que ele viu a Raquel e apaixonou por Raquel. Ora, Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Só que ele queria casar com a mais moça. Aí o que acontece? Nós sabemos que este acontecimento foi que ele falou: tudo bem, ele vai servir 7 anos por Raquel, mas na hora de dar a esposa, ele vai dar a outra. Ao invés de dar Raquel, vai dar Lia ou Leia. Interessante que quando ele faz isso, nós vemos aqui, ó, Raquel era formosa, Lia tinha este problema. Só que quando ele vai para sua tenda, outro dia ele observa, não é Raquel, e ele vai lá reivindicar. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Aí aconteceu isso. Aí o plano, na noite que ele foi dar isso aí, conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e Jacó coabitou com ela. E Jacó não percebeu. Só que decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra. Aí vem a questão que ele vem falar para o seu sogro que não estava certo aquilo lá, que ele tinha dado a outra. E ele chega com uma desculpa. E a desculpa, ó, nós não temos esse costume aqui, mas se você quiser a outra, você trabalha pela outra também. E decorrida a semana desta, vamos dar também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Então concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então você vai ver que este Labão começa a enganar Jacó, e começa a usar também de astúcia para enganar Jacó. Mas Deus está aqui com Jacó. Ele trabalhou 14 anos. 14 anos ele está trabalhando por nada de financeiro, só pelas duas esposas, as duas filhas de Labão. Mas na próxima aula nós vamos dar seguimento e nós vamos ver como vai terminar essa história. Eu aguardo você lá na aula de número 10. Espero que você esteja lá também, para a gente estar estudando o segmento desse estudo, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.